Essa aula faz parte da formação Node.js e foi solicitada por um aluno. Caso você tenha interesse em conhecer a formação, os links estão na descrição. Olá! Nessa aula você vai aprender a como gerar PDF no Node. Os conhecimentos que você vai adquirir aqui, você pode utilizá-los tanto no Node puro como em frameworks como o Express, o Adonis, o Happy e por aí vai, não importa, tá? O conhecimento aqui é global. E primeiro eu quero falar para você que existem diversas maneiras de você gerar PDF no Node, tá? E existem duas maneiras principais, que é uma maneira mais leve, que é baseada apenas em texto, e uma maneira um pouco mais pesada, mais dinâmica de se trabalhar, que é baseada em HTML, onde você escreve o HTML e com base naquele HTML é gerado um PDF. Essa alternativa de HTML ela é mais pesada porque as bibliotecas que geralmente utilizam essa alternativa, elas meio que têm um mini browser integrado nelas, então elas acabam ficando mais pesadas do que o comum, tá? Entretanto, por mais que esse método seja um pouco mais pesado, eu ainda prefiro utilizar ele, porque eu acredito que ele é mais apropriado para situações reais. Porque você não quer gerar um PDF só com texto, né? Um PDF feio, só uns textos, não. Se você quer gerar, às vezes, um PDF organizado, com tabela, com imagens, com uma estrutura, com estilização, né? E, com base nisso, eu resolvi escolher essa segunda alternativa. Ou seja, a gente vai utilizar uma biblioteca que gera PDF com base em HTML, porque assim a gente tem muito poder em mãos. Então, tudo que a gente pode fazer no HTML, a gente consegue passar para um PDF, tá? Inclusive, por exemplo, você pode utilizar até mesmo framework CSS, como Bootstrap, enfim. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora. A biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca Node HTML PDF. É uma biblioteca que tem muitas opções, muitas coisas. Mas óbvio que eu não vou explicar tudo sobre ela aqui, porque é muita coisa. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição para a documentação da biblioteca, caso você queira saber mais sobre ela, tá? Então vamos começar. Eu criei aqui uma pasta e criei um arquivo JavaScript vazio. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar a biblioteca. Então vamos fazer um npm install html-pdf. Tá? É basicamente essa aqui a biblioteca. Eu vou pressionar Enter, ele vai baixar. A biblioteca ela é um pouquinho grandinha, como eu te falei, esse método de geração com base em PDF é um pouco mais pesado, porque ele meio que instala um mini browser no seu programa. Ok, ele instalou a biblioteca e agora a gente pode começar a brincar. Então eu vou começar importando aqui a biblioteca. Eu vou criar uma variável chamada PDF, tá? Onde essa variável vai receber uma instância da biblioteca, que a gente pode encontrar essa instância digitando HTML-PDF. Ok, então, feito isso agora, é muito simples gerar PDF. Você basicamente vai pegar o seu PDF, a variável PDF, .create, tá? E aqui você vai colocar o que você quer printar. No caso, de início, vamos só printar um texto. Tá? Aqui ele pede algumas opções. Eu não vou usar nenhuma opção específica aqui dentro desse JSON, mas eu vou deixar aí na descrição um link para documentação e você vê as opções disponíveis, tá? Mas nesse caso eu não preciso. E aqui eu vou fazer um toFile, que esse cara basicamente vai pegar o que está escrito aqui e vai gerar um arquivo PDF com esse conteúdo que eu coloquei aqui, tá bom? E aqui eu posso dar o nome do arquivo e em qual pasta eu quero gerar esse arquivo. No caso, eu quero gerar esse arquivo na raiz do meu projeto, então eu vou colocar ponto barra e eu vou colocar aqui também o nome do arquivo que eu quero gerar. Eu vou chamar de meu pdf lindão.pdf, tá? Ok, essa função aqui que você chama, ela recebe um callback que recebe dois parâmetros, um de erro, caso aconteça algum problema, e um de resposta, tá? Caso você queira saber mais detalhes, como por exemplo,
o diretório completo do arquivo que foi salvo, você consegue através dessa variável res. Beleza, então primeiramente eu vou verificar se ocorreu um erro. Então se ocorreu algum erro, eu vou printar aqui, né? Console.log, um erro aconteceu. Se não, eu vou simplesmente printar essa variável res. Beleza. E pronto, o básico do básico dessa biblioteca é isso. É ridículo de fácil, né? Só que não acaba por aí, eu tenho muito mais coisa para te ensinar. Mas vamos rodar esse código aqui agora. Eu vou dar aqui um node index.js, nome do meu arquivo. Ele está gerando, ó. Demora um tempinho, obviamente. Tudo que envolve arquivo demora, porque envolve HD, SSD, enfim. E é mais lento do que a memória. E tá aí, ó. Não deu nenhum erro, ele printou aqui pra mim, ó. Esse res, que retorna pra gente o diretório completo do arquivo que foi gerado. Tá? E se eu abrir aqui a parte do meu projeto, tá aqui, ó, o meu PDF lindão. Então eu vou abrir ele. E o que nós temos meu nome é Victor, que é justamente o conteúdo que eu setei ali para ele gerar. Só que, obviamente, você não quer gerar PDF só com texto, fica muito feio, né? Então é por isso que essa biblioteca ela vai servir para o propósito dela agora, que é pegar HTML e gerar um PDF com base nesse HTML. No caso, eu vou criar o HTML aqui no próprio JavaScript, a lá React, brincadeiras à parte. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada HTML, pode ser, por exemplo, conteúdo, para não ser genérico. E aqui dentro eu vou utilizar uma nova funcionalidade do JavaScript, que é o template literals. Em vez de eu criar uma string com aspas, eu vou criar a string com crase, tá? Porque aqui dentro dessa string com crase eu consigo, ó, abrir espaço, enfim, tá? Então aqui eu vou simplesmente colocar um conteúdo HTML, eu vou colocar um H1, né? Agora sim, hein? Beleza? E eu vou colocar aqui, por exemplo, um HR para ele desenhar para mim uma linha horizontal. E aqui eu vou colocar um P, um parágrafo assim. Esse PDF tem muito conteúdo, hein? Beleza. Uma coisa legal que você pode fazer é que como isso aqui é HTML, tu pode vir aqui e colocar um style se tu quiser. Então, por exemplo, eu posso mudar a cor desse texto para um vermelho, por exemplo, né? CSS aqui. Beleza, agora que eu criei esse conteúdo do meu PDF, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso vir aqui e aqui onde tem create, eu posso passar essa variável, em vez de passar esse texto aqui, eu posso passar a variável conteúdo que tem o meu HTML, né? E aí, eu vou rodar esse cara aqui embaixo agora. Ele gerou para mim. Quando eu abrir o PDF, o resultado que nós temos é exatamente o que eu esperava, que é exatamente o HTML que eu desenhei aqui em cima, tá? Então, a criatividade aqui é o limite. Qualquer coisa que você faz no HTML, você consegue fazer aqui no seu PDF. Criar tabela, enfim, exibir imagem, né? Ok, uma coisa legal que você pode fazer também, graças a esses template literals aqui, por exemplo, eu posso ter uma variável chamada nome do... espaço não, né? Nome do usuário. Vou colocar aqui, por exemplo, Victor Lima. E aqui eu posso ter, por exemplo, curso. Formação Node.js. E aí, eu posso, por exemplo, usar essas variáveis dinamicamente dentro da minha string, né? Então, por exemplo, aqui eu posso ter um parágrafo no meu HTML que ele exibe, por exemplo, o nome. Então, e aí, para eu mostrar a variável dentro desse template literal do JavaScript, eu coloco um sinal de dinheiro, de dólar, e abro chaves. E dentro das chaves eu coloco a minha variável. Então aqui, ele vai meter essa variável aqui dentro da minha string. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o curso. Pronto. Agora eu posso gerar o PDF. Olha só. Vou abrir. Tá aí, ó. Victor Lima, formação Node.js. Eu, inclusive, posso alterar esse conteúdo como eu quiser. Se eu quiser colocar aqui Pedro. Assim, dessa maneira. E executar.
ele vai gerar um novo arquivo com essas informações aqui, como você pode perceber, tá? Bom, agora você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para usar imagens, por exemplo? Imagens é um pouco mais delicado, porque não adianta você ter uma imagem aqui, por exemplo, salva no seu projeto, e você importar ela dessa maneira aqui, ó. Opa, dessa maneira aqui, ó. src minha img.png. Não adianta isso, tá? Para você conseguir utilizar imagens dentro dessa biblioteca, essa imagem tem que estar hospedada em algum servidor web. Pode ser o próprio servidor da sua aplicação, não importa. No caso, quando eu vou gerar PDF nas minhas aplicações, eu tenho geralmente as minhas imagens todas salvas no próprio servidor da aplicação, tá? Mas, por exemplo, aqui eu vou pegar uma imagem do site do meu jogo. Vamos lá. Uma imagem bem legal. Eu vou colocar aqui. É um URL, tá? Essa imagem está salva no site. E, bom, agora eu vou simplesmente rodar aqui o Node. Quando eu abrir, ele gerou o PDF com a imagem, tá? Beleza. Bom, então, ok. Esse aqui é o básico. Isso aqui é o básico, certo? Do que tu pode fazer com essa biblioteca. Na verdade, o básico não diria que o básico, mas o essencial. Então, com esses conhecimentos que eu te passei aqui, tu já consegue fazer muita coisa. Só que nem sempre é legal tu meter o seu HTML dessa maneira dentro de uma string, né? Não é, nem sempre é legal. Às vezes é legal você ter um arquivo HTML separado, tá? Só que se eu tivesse um arquivo HTML separado aqui, meu PDF HTML, só seria HTML. Eu não conseguiria, por exemplo, usar variáveis dentro dele, certo? Por exemplo, se eu quisesse passar variáveis dinamicamente do meu Node para o meu HTML, eu não conseguiria fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar uma solução definitiva, robusta e sofisticada para gerar esse PDF aqui com base no HTML que vai ficar salvo num arquivo. E, bom, se você quiser parar a aula por aqui, você pode, se você já estiver satisfeito, mas eu vou mostrar aqui como fazer isso aqui de uma maneira mais organizada. Mas vamos lá. Seguinte, o legal dessa biblioteca é que ela trabalha ao lado de View Engines. E o que seriam View Engines? View Engines são ferramentas que elas permitem que você escreva HTML dinâmico. Então eu consigo criar um arquivo HTML dentro do meu projeto e eu consigo colocar variáveis dentro desse arquivo. Eu consigo colocar, por exemplo, if, else, eu consigo colocar laços de repetição dentro desse arquivo. Ou seja, eu meio que transformo o HTML em uma linguagem de programação, tá? Então uma View Engine é isso. E a View Engine, ela basicamente, você escreve um código para essa View Engine, né, um HTML, você enfia variável dentro do HTML, enfia if, enfia laço de repetição. A View Engine vai lendo isso, vai interpretando e no final das contas ela vai gerar um PDF processado para você. Um HTML processado para você. E existem várias View Engines disponíveis no mercado do Node, tá? A mais comum e a minha favorita e a que eu uso é a EJS, que inclusive é a View Engine que a gente usa lá na formação Node.js. Porém, você pode utilizar qualquer View Engine, a Handlebars, EJS, Pug, não importa, tá? Então eu vou utilizar a EJS, é muito simples trabalhar com ela, é muito simples mesmo. Então, para instalar a EJS, você vai fazer assim, npm install EJS, tá? Ele vai instalar pra gente. E aí, eu posso vir simplesmente aqui e importar o EJS. Beleza? Ok. E aí, quando você tem um EJS no seu projeto, isso quer dizer que eu posso vir aqui no meu projeto e criar um arquivo chamado, por exemplo, index.ejs, ou qualquer nome, não importa. Eu vou chamar aqui, por exemplo, meu arquivo.ejs. E dentro desse arquivo eu posso escrever HTML à vontade, tá? À vontade. Só que a diferença é que dentro desse arquivo EJS eu consigo exibir variáveis. Eu consigo utilizar, por exemplo, um if,
Tá? Opa, assim não. Estou trocando as view engines. Eu consigo utilizar, por exemplo, um if, tá? Aqui dentro. Olha só, dessa maneira mais ou menos. Eu consigo utilizar laço de repetição e eu consigo exibir variáveis. Então imagine que dentro desse meu HTML eu queira colocar, pode ser esse exato mesmo conteúdo aqui, não tem problema não. Deixa eu copiar aqui e jogar aqui. E aí, agora eu tenho, por exemplo, a flexibilidade de trabalhar em arquivos HTML em vez de trabalhar aqui direto no string, né? E eu também tenho a flexibilidade de exibir variáveis. Então, digamos que eu tenho aqui mais uma variável chamada categoria. Por exemplo, Node, por exemplo, JavaScript. E eu quero passar essas três variáveis dinamicamente para esse meu arquivo HTML. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso no EJS? Eu venho aqui e uso essa tag especial do EJS dessa maneira, que é uma tag que serve para exibir variáveis. Então eu estou dizendo para EJS, ó EJS, exiba uma variável chamada nome, exiba uma variável aqui embaixo chamada curso, e eu quero que você coloque mais um parágrafo de uma variável chamada categoria. Tá? Por exemplo. Então eu estou exibindo essas três variáveis no EJS. Então agora, eu posso, por exemplo, pegar esse arquivo aqui e jogar para essa minha biblioteca de criação de PDF. Então, vamos esquecer esse conteúdo aqui, ele não serve para a gente mais, tá? E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar o EJS ler esse arquivo aqui, com as variáveis e tudo, e ele me retornar um HTML em texto, para dentro de uma variável. Então como é que eu faço isso? Eu chamo o EJS.renderFile, renderizar um arquivo. Eu digo qual o nome do arquivo que eu quero renderizar. No caso, é esse meu arquivo HTML aqui, que é o meu arquivo.ejs, que está na minha pasta raiz. Então, meu arquivo.ejs. E eu digo para ele quais os dados que eu quero passar para dentro desse arquivo. No caso, os dados que eu uso aqui são uma variável chamada nome, uma variável chamada curso, outra variável chamada categoria. Então aqui eu falo, ó, a variável nome aqui dentro vai receber essa variável nome de usuário. Opa, nome de usuário. A variável curso ali dentro vai receber a mesma variável curso. E a variável categoria, a mesma variável categoria. Então eu estou dizendo que essas três variáveis que eu quero exibir aqui no EJS recebem esses valores aqui. E além disso, esse cara também recebe um callback com um erro e com o HTML que ele vai gerar pra gente, tá? E aí eu consigo verificar se ocorreu algum erro. Então, if erro console.log erro. E se não aconteceu nenhum erro, ele basicamente vai retornar um HTML pra gente. E eu vou te mostrar aqui, ó, o que é que ele retorna pra gente, ó. Ele retorna essa variável aqui, ó. Vamos ver qual é o conteúdo dentro dela? Vamos lá. Vou reproduzir. Ele me deu um erro aqui, porque a variável conteúdo não existe, né? A gente excluiu, mas depois a gente resolve. Mas o que importa é isso aqui que ele me printou, ó. Tá percebendo que ele me printou um HTML? Que é justamente esse conteúdo aqui, ó. Só que em vez disso, em vez de aqui ter esses conteúdos aqui, ó, aqui ele substituiu, ó, tá vendo? Pedro, formação React, JavaScript. Então ele pegou essas variáveis que eu passei aqui, e onde tinha essas variáveis, ele trocou por esses valores que eu passei aqui. Aqui, ó. Então eu posso mudar isso aqui, por exemplo, para Victor Lima, formação Node.js, categoria Node. E aí quando eu reproduzir esse código novamente, olha só aqui, ó. Victor Lima, formação, categoria. Então uma view engine é nada mais nada menos do que isso. Tá? É um processador de HTML. É só isso. Ok? Então ele processou, a gente escreveu esse HTML, ele processou e retornou o HTML pra gente. Ok, então feito isso, a gente pode pegar esse HTML e jogar nesse gerador de PDF. Então eu vou pegar aqui o gerador de PDF, vou recortar e vou colocar ele aqui dentro, ó.
do Else mesmo. E aí, em vez de eu mandar ele renderizar conteúdo, eu vou mandar ele renderizar o que? HTML, que é o que vem lá da minha View Engine. Então vou colocar aqui, ó, HTML. E vamos ver o que ele retorna. Eu vou reproduzir isso aqui. Ele gerou para mim o PDF. Quando eu abri o PDF, olha só o que ele me retornou. Victor Lima, formação, Node. Posso mudar isso aqui para A, B, C. Reproduzir o código. Abrir. Ele mudou o conteúdo, ó. A, B, C. Show de bola! Então, basicamente, é assim que você gera PDF no JavaScript. Você pode pegar esse trecho de código aqui e reutilizar onde você quiser. No Express, no Adonis, enfim, não importa. Tá? Então você viu que é muito fácil mesmo. Então qualquer dúvida, entre em contato comigo aí. E eu te vejo numa próxima oportunidade.